Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Resistência em Alta. Eu me chamo Carol. E eu me chamo Rafael, somos alunos do segundo ano da Escola Manuel Barbosa Maciel. E estamos aqui para apresentar as nossas convidadas. Sejam bem-vindas. Vocês podem compartilhar o nome de cada um de vocês, a história, a trajetória. Ok. Eu me chamo Thalita Lira, né? Sou enfermeira há 16 anos, né? Sou graduada em enfermagem pela Faculdade Católica Rainha do Sertão de Quixadá, hoje Universidade Católica Rainha do Sertão de Quixadá, né? Sou professora também de auxiliares e técnicos de enfermagem, também já tive algumas disciplinas que eu dei em faculdades, né? Sempre trabalhei na assistência como enfermeira de IPSF, trabalhei algumas vezes como enfermeira de plantão e hoje estou há quase 3 anos na coordenação de um hospital de Brotas, né? Na parte da enfermagem, da parte da saúde, certo? Da minha história, que eu já passei por vários postos de saúde, já trabalhei, o meu primeiro posto de saúde foi no Marinheiros, em Itapipoca, foi a minha primeira experiência, posso dizer que foi assim, muito gratificante, porque foi onde eu tive as minhas primeiras experiências mais intensas. Antes, então, na questão dos estágios que você faz, por exemplo, um parto com um professor do lado, né? Eu tive um parto sozinha, sem auxílio de médico, sem auxílio de técnico, dentro de um carro a 140 km por hora, só assim que eu me formei, né? Interessante é que você sai de uma faculdade com aquela teoria, mas você só aprende mesmo na prática, né? Eu cheguei a entrar no PSF do Marinheiros de Itapipoca, recém-formada, alguns me cumprimentando, tudo bem, doutora Thalita, essa sala aqui vai ser a sua, doutora Thalita, e eu cheguei num cantinho ali do lado e disse, estão me chamando de doutora. É muito bom isso, né? Foi assim uma experiência assim. Agora sim eu tenho que ter a postura que vai ser da doutora Thalita. E eu fiz um parto, né? Foi uma das minhas primeiras experiências, um parto sozinha num carro a 140 km por hora. Marinheiros, ele fica a 45, 46 quilômetros de Itapipoca, onde tinha acesso ao São Camilo. Chamar uma ambulância era muito difícil e para mim foi uma situação assim bem complicada. E o bebê nasceu no meio do caminho e eu fiz o parto e foi assim uma experiência simplesmente incrível para iniciar a minha carreira na enfermagem. Tá? Isso, um grande estilo, né? Sim. Ok. Eu sou Carla, sou professora de biologia, como você sabe, me conhece, mas também tenho formação na área da enfermagem. Formei recentemente, no ano passado. Ainda não tenho a experiência que a Thalita tem, mas pretendo futuramente ingressar também nessa profissão, porque eu conciliei 2 paixões, eu vou tentar conciliar 2 paixões, que é a educação, né? Biologia era o meu sonho, e enfermagem. Eu me encontrei na enfermagem também quando eu comecei a fazer o curso a convite de uma amiga. Eu já gostava, mas tinha aquele medo, sabe? Tinha um certo receio, e a convite de uma amiga, ela falou, vamos nos arriscar, vamos fazer enfermagem. Está tendo um curso de enfermagem na Unip em Itapipoca, vamos fazer, e eu fiquei naquela dúvida, será ser enfermagem mesmo? Não é o técnico? Não, é enfermagem, vamos fazer. E aí a gente começou, e aí teve a pandemia, a gente passou um momento bem complicado para conseguir, né, fazer um bom curso. E é como a Thalita falou, muitas vezes você inicia achando que vai sair de lá pronto, e não é assim. E talvez isso tenha sido uma das coisas que me barraram para ainda não ter ido procurar investir na área. Porque por enquanto eu estou na educação, é um local que eu gosto de estar, mas também acho que isso me barrou um pouco, porque eu queria sair de lá pronta. E não é assim. E várias pessoas já me falaram, vários profissionais, você nunca vai estar totalmente pronta. Você vai ter muito o que aprender e vai ser na prática. Ela teve um grande desafio, né? Meu Deus. Eu, graças a Deus, ainda não tive nada parecido.
Apesar de que eu também acompanhei um parto, viu? Não era nem enfermeira ainda, mas acompanhei um parto. Mas enfim, e é isso, a enfermagem pra gente é um dom também, né? Porque a gente se encontra nisso, se encontra na saúde, podendo proporcionar a outros, né? O cuidado, a atenção. E ambas, se Deus quiser, vamos continuar atuando aí na enfermagem, né? Como vocês sabem, o nosso podcast é para debater sobre um tema bem importante nos dias atuais, que é a saúde da mulher negra. Então eu vou começar com o primeiro bloco de perguntas. Sintam-se à vontade para responder. Pode ser a Carla, pode ser vocês sabem. A primeira pergunta é: quais são os principais desafios enfrentados pela mulher negra no acesso ao sistema de saúde no Brasil? Ok. A mulher negra, ela, para começar, vamos falar sobre a questão mais ainda do acesso em relação à questão da classe econômica, certo? A dificuldade do acesso por conta da questão a dificuldade em locais privados, né? Por conta socioeconômica, tá? Então, assim, vai ver que vai ter muito mais dificuldade em relação, porque ela só vai ter mais acesso pelo SUS, que vai ser o público, né? E a gente sabe que o número de pessoas atendidas é muito grande, são muitas filas de espera e além de que tem a questão direcionado pela questão da mulher negra, em relação à questão do racismo, de ter a preferência para dar para outras pessoas, onde isso não deveria existir no SUS, né? O atendimento ele deve ser igual, o acesso é para todos, não deve ter diferenciação de raça, de gênero, de idade, de econômico, qualquer coisa desse tipo, e sim a gente trabalha com a questão de equidade, a de quem precisa, mas que precisa ser atendido o mais rápido possível, né? Então a gente tem que ver a questão desmistificar essa situação de que a mulher ela tem mais dificuldade de ter acesso ao público no atendimento, né? Estamos falando numa questão geral, estamos falando da questão da mulher negra, ela sim tem que fazer mais com que o nosso âmbito de trabalho em relação à questão dos nossos funcionários da saúde, eles trabalham com questão de qualidade, eles trabalham com questão de atendimento em geral que seja faltou a palavra agora da questão de que não tem que eu tava na ponta da língua, que até o que eu trabalho na recepção. Na recepção é o que precisa mais acolhimento, né? A questão de acolhimento, porque uma pessoa que procura a saúde, procura um atendimento, ela está precisando, certo? Eu costumo dizer na recepção do meu trabalho que quando você chega num ambiente, que seja num supermercado, numa clínica, a pessoa que está de dentro é que tem que chegar e dizer: bom dia, você está precisando de alguma coisa? Não esperar que aquela pessoa que está entrando e dizer bom dia, porque ela já está ali com aquela dificuldade, ela já está sentindo problema, ela está sentindo dor, então ela precisa de ser acolhida da devida forma, melhor maneira, né? Então ela precisa se sentir acolhida naquela situação, e independente de todos os gêneros, classe, raça, qualquer coisa desse tipo, certo? Deixa eu complementar alguma coisa. Sim, eu acho muito importante ressaltar, né, sobre se sentir acolhido no lugar que a gente é inserido, no lugar que a gente vai, porque muitas vezes a pessoa já está muito cansada e às vezes não se sente esse acolhimento, às vezes ela tem que ir atrás e à procura, e às vezes não tem essa reciprocidade vindo, né? Então muitas vezes a pessoa já se sente triste, acho que, e muitas pessoas evitam de ir para lugares públicos para serem atendidos por medo, aí vão lá em casa, se medicam, e é muito complicado ver isso, né? Essa falha que ainda é persistente nos dias de hoje.
Mas começando que também tem que ver que a pessoa ela tem que ter a autoestima. Sim. E ela tem que acreditar que ela tem o mesmo direito de igual, né? Vamos trabalhar aqui sobre esse assunto, sobre questão de igualdade, certo? Respeito e igualdade. Uma mulher que procura ajuda num hospital, ela vai entrar na unidade. Eu, particularmente, quando eu vejo uma pessoa, ela está à procura, desnorteada, de onde não seguir, onde ela deveria procurar na recepção, onde a recepção deveria ser recepcionada bem, né? Então, assim, eu vou chegar nela e dizer assim: oi, meu bem, você precisa de alguma coisa? Ou em que eu posso lhe ajudar? Não, eu estou procurando a sala de vacina. Eu vou lhe levar até lá. Custa alguma coisa? Então, assim, o que a gente precisa mais trabalhar nisso é a questão de capacitar os nossos profissionais a trabalhar desse jeito. Sim, né? Humanização, né? Humanização. Sim, questão de acolhimento, essa questão de equidade, né? Isso. Você vê muito isso, as pessoas negras, e eu pesquisando muito na internet antes desse podcast, a gente via que pesquisas e índices dizem que, como ela falou, a maioria já se sente negligenciada antes de ir, né? Porque eu vi uma entrevista, inclusive, de um cara que ele quase teve um AVC. Aliás, ele teve um AVC porque ele sentia muitas dores de cabeça frequentes, e aí uma vez ele foi procurar a unidade de saúde, e a gente sabe que para o homem procurar a unidade de saúde é porque realmente ele não está bem, porque o homem ele negligencia mais a sua saúde, né? E aí ele foi buscar e ele disse que ouviu da médica um negão desse tamanho reclamando de uma dorzinha de cabeça. Então ele se sentiu menosprezado, inferior, e aí ele parou de buscar atendimento. E por conta disso ele teve um AVC, né? Aquela dor de cabeça era um sintoma, né? Era um sintoma que mais tarde viria a ser esse AVC. Então, às vezes, começa pelo o tratamento, a humanização na saúde, principalmente da pessoa negra, né? Agora vamos para a segunda pergunta do primeiro bloco. Como a interseção entre gênero, raça e classe social agrava as desigualdades no cuidado de saúde? Pode fazer a pergunta de novo? Posso, sim, claro. Depois tu vai comprar isso, que uma música foi aqui onde Como a interseção entre gênero, raça e classe social agrava as desigualdades no cuidado de saúde? Ok. Vamos falar, no caso, em partes, né? Que estamos falando de 3 coisas aí. Vamos falar primeiro em relação à questão da raça, certo? Haver dizer que tem menos acesso a exames, a demora no atendimentos, por conta de que há o diagnóstico de que a negra ou negro, ele sente menos dor. De onde vem isso? De que sente menos dor? De onde é que vem essa situação, essa declaração, essa afirmação de que sente menos dor, né? Aí vem dos primórdios de que desde a época da escravidão, a mulher, o homem negro, eles são considerados mais fortes, mais resistentes à dor, ao trabalho pesado, a coisas desse tipo, e achar que eles poderiam aguentar, esperar mais no atendimento, coisas desse tipo. Sim. E isso é o ponto onde deve ser retirado da sociedade, né? Essa situação. Até porque eles eram vistos como menos humanos, né? De certa forma, se a gente for falar, há 3 séculos atrás, onde a gente ainda tinha a escravidão, a pessoa negra ela era vista como menos humana, comparado com a pessoa branca, né? E aí, partindo desse ponto, você vê que até hoje a gente vive as consequências desses anos de escravidão, né? Desse racismo institucionalizado. E a gente vê também na saúde. A gente ainda vê profissionais, como o caso que eu citei anteriormente, que menosprezam ou diminui a dor da pessoa negra.
como ela falou, como se ela fosse mais resistente à dor. Ah, ele pode esperar, ela é forte, né? E isso também leva àquela questão, e a Thalita é especialista nessa questão, sobre o parto também, né? Porque a mulher negra, ela sofre muita violência, né? Obstétrica. Desde o início da sua gestação, lembrando também de um dado que a incidência de gestação, de gravidez na adolescência ocorre muito mais com adolescentes negras. A taxa de mortalidade na mulher negra é bem mais alta, mas é exatamente isso. Não só está associado à questão da pobreza, mas da negligência profissional, certo? Onde o profissional achar essa questão de que a mulher ela tem mais resistência à dor num parto. Ultimamente eu andei vendo uns estudos, diziam que a primeira dor, a maior dor que o ser humano poderia ter é a dor do infarto. Não, é a dor do parto. É a dor do parto, é a maior dor que pode, ao menos que eu estou falando assim na questão natural de doenças, sim, né? Não estou falando de porque queimado é uma dor muito maior, né? Queimar assim muito por cento do corpo, né? Mas em relação à questão das dores naturais, dores de doenças, né? A dor do parto é a maior. E aí assim, passei por duas situações, eu tenho 2 filhos. Passei por dilatação praticamente completa. É a dor que você abre a boca para dizer eu vou morrer, certo? Eu vou morrer, porque realmente mesmo é como eles dizem, é a sensação, certo, de que está quebrando vários ossos ao mesmo tempo de uma pessoa. Imagine quebrar um osso seu, é uma dor tremenda. De uma mulher, e ainda mais pelo intervalo de tempo. Uma contração, ela vem de 30 em 30 segundos, quando ela já está dilatando, já está nos finalmente, e é uma dor incessante, praticamente. Você não consegue nem parar para respirar. Por que a mulher, ela sente mais essa questão, é afetada mais na mortalidade materna, a questão da mulher negra? Por conta de achar que ela é mais resistente à dor, que ela vai saber desde os ensinamentos dos seus pais, avós, tataravós, de que ela teve muitos partos naturais dentro de casa, com parteira, que ela vai sim conseguir também. Aí vai falar também sobre a questão que a mulher negra ela tem a formação geneticamente, fisicamente, pela questão do quadril, que é mais favorável a ter partos naturais, coisas desse tipo, e isso também causa essa questão. Então vem a questão do preconceito profissional em achar que aquela mulher, não, essa daqui a gente vai fazer cesariana, essa daqui vamos deixar ela parto natural, que ela vai aguentar melhor. O quadril dela é mais formado para isso, ela vai ter mais resistência, força, dor em relação à questão disso, né? Aí vem o racismo estrutural também, vai vir a questão de condições de moradia, saneamento, emprego, exposições, coisas desse tipo, que impacta diretamente na saúde da mulher, né? Isso é fato. Aí vem da segunda parte da pergunta, acho que são 3, né? Raça, classe social, mas vamos falar da questão da classe social, né? Vamos falar da questão de baixa renda, que isso é natural, né? O acesso ele é mais limitado, como eu falei da questão do privado, vai ser muitas vezes mais exclusivo para ser pelo SUS, pelo público, né? E vai haver essa questão de desigualdade, de recursos, dependendo da região, né? Vamos falar também sobre a questão de geografia, por questão de moradia, acesso, transporte público para chegar, o que acaba atrasando, causando mais problemas, dor, dificuldade no acesso dessa questão de atendimento. Certo, Carla? Né? Ótimo. Tá? Vamos falar também sobre a questão da intersecção, né, da seção. A mulher, ela sofre o risco de, como foi falado, da violência obstétrica, do atendimento, da discriminação em consultas, como dizendo que pode esperar, né, e ela traz uma condição de invisibilidade, como se ela pudesse deixar, não, vamos atender primeiro essa, fica um pouco invisível, fica apagada, fica esquecida, né, nessa questão de atendimento, né?
E, em resumo, né, essa intersecção entre gênero, raça, classe social, não apenas ela soma em relação à questão de desigualdade, mas ela cria uma forma única de opressão, de oprimir, né? Exige a questão de uma política pública de saúde, né? Culturalmente mais sensível, com a questão de recordes específicos de uma raça e em relação a gênero também, né? Ok? Só antes da Carol prosseguir com a próxima pergunta, eu também gostaria de ressaltar que na primeira pergunta que eu fiz, você também falou sobre a questão da equidade, que de certa forma se encaixa nessa segunda, porque, como você disse, né, a questão de uma pessoa negra chegar e eles apontarem o dedo, tal pessoa é mais forte, aí apontarem o dedo para uma pessoa de uma pele mais clara e dizer, esse aqui não é mais forte, esse aqui tem... como eu posso dizer, tem os ancestrais, teve os ancestrais que são mais fracos assim, né? É uma coisa bem importante essa questão da equidade, porque quando um profissional de saúde, em qualquer lugar, não só na questão da saúde, mas quando um profissional chega, aponta o dedo para uma pessoa negra e para uma pessoa branca, a pessoa negra se sente menosprezada e vai acabar cometendo alguma coisa contra si mesmo, tipo, vai tomar um medicamento em casa porque não se sentiu bem acolhida, ou vai deixar de frequentar um certo lugar porque sentiu que estava tendo olhares julgadores em cima. E é bastante importante, né, que na questão tanto da saúde quanto em qualquer outra área a gente se sinta mais acolhido, né, pessoas negras. Isso mesmo. Sim, sem falar também do racismo e o machismo estrutural, né, que, como tem uma aborda sobre mulheres negras, a gente vê como as mulheres, elas são inferiorizadas na sociedade, por serem mulheres ou pela cor, e a sociedade impõe sobre ela, você tem que resistir à dor, você tem que sofrer calada, porque o lugar de mulher é na cozinha, porque, sabe? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que o lugar da mulher é onde ela quer estar, entendeu? Eu quero ser médica, eu quero ser enfermeira, eu quero, entendeu? Poder mostrar quem ela é, sabe? Sem ter medo, ou sem se sentir oprimida, ou inferior, no lugar onde ela está. E agora a gente vai falar do bloco 2, que é corpo e saúde física. Há doenças ou condições de saúde mais prevalentes em mulheres negras? Se sim, por quê? Sim, eu estava vendo que existe uma doença chamada doença falciforme. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E a doença falciforme, ela afeta principalmente a população negra. Acredita-se seja uma questão hereditária, né? Principalmente os negros ascendentes de africanos, certo? Ela é uma deficiência na proteína, na hemoglobina S. E aí o que acontece? A pessoa que desenvolve a doença falciforme, ela é uma doença que você já nasce com ela. E aí esse paciente, ele tem muita dificuldade. A hemoglobina é aquela proteína do sangue, certo? O que acontece? Nesses casos, essa hemácia, né, que é o glóbulo vermelho, ou pra gente da saúde conhece como eritrócito, que é a célula vermelha do sangue, nessas pessoas ela tem um formato de foice, por isso chamada doença falciforme, ou meia-lua, certo? E aí é uma doença que é mais prevalente na população negra. Ela causa muitas dores pelo corpo devido ao seu formato, né, das hemácias. Ela às vezes causa agregamento, porque aquele formato de disco, né, côncavo da hemácia é justamente para facilitar a sua fluidez dentro da corrente sanguínea, do vaso, né? E aí, essas pessoas que têm a sua hemácia, ela não funciona da forma correta, né? Nem no transporte de oxigênio, e tem a questão anatômica também, porque elas vão formando, elas vão se agregando. E aí essa pessoa, ela sente muita dor, ela precisa passar por transfusões, ela sente náuseas. São vários sintomas, e no Brasil aumentou-se de 2012 a 2023 em 47% internações de pessoas negras, aliás, de pessoas no modo geral, mas 84% eram de pessoas negras com a doença falciforme, né? Então, podemos dizer que essa é uma das doenças que mais afetam a população negra.
por várias questões, às vezes por um diagnóstico tardio, né? Às vezes por questões socioeconômicas, culturais, como vocês já tinham citado, tanto vocês como a enfermeira Thalita, a pessoa às vezes demora a procurar as unidades de saúde por já se sentir que não vai ter aquele atendimento da forma correta, aquele atendimento igualitário ou com pelo menos com equidade ou pelo menos igualitário, né? E aí acaba demorando buscar atendimento. Além de outras doenças, né, que é mais comum na mulher negra, como a DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças circulatórias, também diabetes mellitus, também é muito comum por questões de informação. A gente sabe também que a informação, a escolaridade na mulher negra, ela tem um índice menor de escolaridade. Então, quando eu não tenho informação sobre algo, quando eu sou leiga sobre algo, eu também perdo muito, a gente perde muito quando acontece isso, porque se você não tem informações, você acaba penando, você acaba sofrendo, né? Sim. Tem outras questões relacionadas também à prevenção de doenças que são mais comuns em mulheres. Mamografia, por exemplo, a doença câncer de mama, câncer de colo de útero. Tem uma prevalência maior dessas doenças na mulher negra também, porque muitas vezes ela é vista com julgamento, aquele racismo institucionalizado, a mulher negra se dedica ao lar. Não que isso não aconteça nas demais, né? Mas eu digo, principalmente, já que o nosso podcast é sobre a mulher negra. E ela se dedica ao lar, ela está sempre cuidando de tudo, menos dela. E aí, ela vai buscar, às vezes, um atendimento, quando aparece um sintoma, e quando descobre uma doença, já está ali num estágio mais avançado da doença, certo? Então, são essas comorbidades que mais afetam a mulher, né? Bom, eu vou complementar o que a Carla falou em relação à questão. Na anemia falciforme, ela falou que a mulher elas tem crises dolorosas. Por que a procura, o que acontece muito mais dela ser hospitalizada? Porque ela tem mais risco de infecções, certo? Ela vai causar mais fadiga no corpo, né? E o problema da questão, de novo, que nós vamos fazer é da questão do acesso. Porque uma anemia falciforme, ela precisa ser de atendimento contínuo, ela precisa ter acompanhamento. Então ela precisa seguir uma rotina de acompanhamento diretamente quando ela tem esse tipo de problema, né? Aí vem a questão da hipertensão, são mais favoráveis às mulheres negras, né? A pressão alta, que a gente chama vulgo pressão alta, temos a questão da diabetes também, e aí vem, como ela estava falando em relação à questão, as mulheres negras, elas são aquelas que mais perante a preconceitos, é a mulher que mais trabalha dentro de casa, é a que mais é a empregada doméstica, é a que mais coloca força, coisa desse tipo. Quando ela vai procurar um profissional para falar de uma dor uterina, por exemplo, porque a mulher ela tem mais chances de ter miomas uterino, o que é que vai ser tratada como visto no social, olhando especificamente a pessoa, né, sem ser holisticamente ao total, né? É o que é normal uma mulher que ela se agacha, que ela coloca força, que ela fica com o pé da barriga na beirada de um forno, de um fogo, fazendo trabalhos desse tipo. Sim, o nosso corpo ele tem dores uterinas, não é isso? Mas aí vai passar anti-inflamatórios e aí não vão fazer aquela investigação mais profunda, ter aquele caso de um respeito, de um olhar mais profundo de que o que será que ela pode ter, e sim colocam as coisas mais simples ligado a um possivelmente dia a dia de uma mulher dessas, né? O câncer de colo de útero, de mama, elas têm mais dificuldades de acesso, não, menos procura, na verdade, de buscar fazer prevenção, né? A prevenção do colo uterino, que é o Papa Nicolau, a prevenção do câncer de mama, que vem uma ultrassom mamária, que vem uma mamografia, quando vai ser detectado, já está em um estágio avançado, como a Carlinha falou, né? E isso daí vem outro problema, é mais a questão mesmo de simplesmente procurar
procurar ter acesso e ser correspondida como devidamente deveria ser, né? Na saúde mental, vamos trabalhar que vem, além de que todos pensam que a mulher negra é aquela mulher mais resistente, é aquela mulher mais forte mentalmente, mas vem também a questão do desafio da mulher ter mais problemas de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, que é quando passa por situações de questão de violência, de racismo, desigualdade, sobrecarga, papéis, a gente falando de papéis, onde achar que o papel da mulher, né? O papel dela sempre vai ser, não desmerecendo jamais a profissão, mas voltado para papéis que eles consideram menos importantes, como o trabalho doméstico, porque a gente sabe que o trabalho doméstico, sem ele nada funciona, né? Para que a gente, por exemplo, precise sair para participar de algo como a gente está aqui agora, a gente tem uma pessoa que fica na nossa casa fazendo um serviço, nos ajudando, mas assim, geralmente querem colocar a mulher negra nesses papéis. Não querem colocar a mulher negra num papel protagonista. E tudo bem se ela quiser ser doméstica, tá tudo bem. Mas é difícil, ainda por conta do racismo, colocar a mulher negra num pedestal. Porque ainda se vê ela como um coadjuvante, como se ela não pode estar naquela situação em que ela seja a protagonista, né? Porque a gente vê que existe... inclusive há vários conteúdos na internet, filmes a respeito de como a mulher negra conquistou o seu espaço, né? Inclusive na NASA, gente, tem um filme a respeito, eu até esqueci do nome do filme no momento, e o protagonismo da mulher negra, em geral. Como a Thalita falou, quando a gente fala de saúde, acesso à saúde, a gente não está falando só do acesso à saúde física, né? Mas sim a saúde mental também das mulheres negras, né? Porque às vezes elas têm um maior adoecimento justamente por conta disso, de ser inferiorizadas, né? E isso quando você vive toda a sua vida, e isso vai se perpetuando, né? Vem lá da avó, da bisavó, que ela é vista como alguém inferior, como alguém de menos valor. Como é que fica a saúde mental dessas mulheres, dessas pessoas, né? E aí são questões para a gente avaliar e repensar, porque o racismo ele tem que ser combatido, E também sem falar dos abusos que a mulher sofre, principalmente no trabalho. Muitas vezes elas são violentadas e engravidam, e elas têm que levar a gestação, e é muito complicado. E a gente vê como esse índice de violência contra a mulher e a mulher negra vem aumentado. Mas assim, nessa parte aí também vou trazer um pouco mais antes, até mesmo na escola, certo? O que acaba que se engravida no período escolar, não vão dar continuidade, já vão ficar em casa, cuidar dos filhos, acha que estão limitados, só pode arrumar só certo tipo de emprego porque não vão ter mais a liberdade. Isso tudo é uma questão de informatização, é uma questão de formação, é uma questão de capacitação mesmo, de estudos e consciência e valorização. Certo, a gente vai para a próxima pergunta. Como o mito da mulher negra forte influencia na negligência do cuidado médico e até na autopercepção da saúde? Eu percebi que essa pergunta já foi respondida lá no começo, vocês perceberam? Sim. Que é tudo que ela já havia falado. Porque, na verdade, uma pergunta ela leva a outra, né? Ela é ligada a outra. A gente acaba não seguindo o script, né? Tudo bem? Tá tranquilo, né? Aí, porque senão ela pode, claro, ficar a seu critério, mas assim, como ela já tinha falado tudo sobre isso, sobre a resistência, vocês também falaram, e aí ficaria muito repetitivo, entendeu? Agora a gente vai para o terceiro bloco, que é sobre a saúde mental e o racismo estrutural. Vamos lá. Primeira pergunta. De que forma o racismo estrutural impacta diretamente na saúde física e mental da mulher negra? Peraí. Foram questões que também já foram abordadas. Já foi abordado aqui
como ela falou no bloco anterior e no primeiro bloco também, que ela falou bastante sobre chegar uma pessoa negra e chegar uma pessoa branca. E a pessoa branca ser tratada como uma pessoa mais fraca e a pessoa negra ser tratada mais forte pela questão, né, de que... Os fatores que impactam a saúde da mental da mulher negra, né, na questão do estrutural, nós vamos falar, né, a discriminação do trabalho, né, se isso é uma coisa que tem que melhorar no ser humano, questão de humanidade. Vou dar o exemplo aqui, existe um empresário que precisa de uma assistente, vai 2 pessoas para uma entrevista, uma loira e uma morena, né, uma negra, quem é que vai ganhar? Aí vem a questão do padrão de beleza, que é uma questão que vem da sociedade, coisas desse tipo que gera preconceito, racismo, o que é o padrão de beleza hoje do Brasil, né? Não vou dizer nem tanto da questão do Brasil, porque o Brasil ele sabe valorizar o padrão de beleza da mulher negra magnificamente bem, graças a Deus, né? Mas de outros países aí por fora. Estereótipo, né? Na questão de estereótipo físico, coisas desse tipo, né? A mulher, ela negra é valorizada, né? Mas isso foi uma batalha, né, de anos e anos, que pode-se dizer que é uma conquista da mulher, né? Vem o sexismo, vem o machismo, vem a questão da mulher ser negra é a mais forte, vem a questão do psicológico, do bloqueio da mulher mental, né? Então a gente tem que fazer mais, trabalhar em cima de, por redes de apoio, né? Grupos de mulheres que pode trabalhar em coletivos, roda de conversa, tem que aprender a questão de procurar a saúde pública em relação à questão do psicológico, né? Tem que ver a questão de fortalecimento comunitário, tem que ver a questão do fortalecimento espiritual, né? Valorização em si, em geral, e acreditar, porque a cor não está relacionado nada à questão do cérebro, dos neurônios, né? Vamos trabalhar que... Pensar que antigamente as pessoas pensavam que as pessoas negras, elas tinham menos... A incapacidade intelectual diminuída, né? Aí a gente mais ignorante, né, que é tudo a mesma coisa, né? Que o que interessa mesmo, né? É a questão da qualidade, do estudo, do ensino, da informatização, do acesso, né? Que você pode ser tão quão e trazer a questão da igualdade. Isso é o mais importante. E você vê que esse racismo institucionalizado, ele vem baixando a autoestima da mulher desde sempre. Desde quando ela se entende como ser humano, como pessoa, a mulher negra, a população negra, ela tem uma autoestima baixa, porque isso lhe foi repassado, né? Tanto como a gente vinha conversando sobre questões das suas características físicas, né? Muitas vezes elas são ensinadas que suas características não devem ser mostradas. Por exemplo, eu venho falando, cabelo, você se amar como você é, amar suas características e não ter a autoestima baixa por conta daquilo que é seu, né? Que é sua herança genética. Sim, também gostaria de ressaltar também um grande ícone de mulher negra, que é a Dandara, né? Sim. A esposa de Zumbi dos Palmares. Que o que muita gente não sabe é que não foi realmente 100% de mérito ao Zumbi, mas sim de Dandara, porque foi ela quem, como é que eu posso dizer assim, sem desmerecer, mas foi ela quem lutou para ter essa liberdade das pessoas negras. E isso na história sempre a mulher colocada como... A mulher geralmente não é a protagonista, né? Sim, sim. Quando ela não é a coautora, colocada lado a lado, que seria pelo menos o justo, ela é colocada nos bastidores, né? Quantas obras, quantos trabalhos
trabalhos de mulheres foram ofuscados e o mérito foi dado ao homem. No caso de mulheres, por exemplo, cientistas casadas com outros cientistas que trabalharam junto com pesquisas. Desde a gente ver isso. A Mileva também, esposa do Einstein, né? Então, muitas vezes essas mulheres ficaram ofuscadas, sendo que sua capacidade intelectual e sua coatuação naquelas pesquisas com o esposo ficaram escondidas, elas ficaram nos bastidores e algumas nem chegaram a receber o mérito do seu trabalho. Certo, a gente agora vai para o bloco 4, que fala sobre políticas públicas e atendimento humanizado. Quais políticas públicas têm buscado melhorar a saúde da população negra e quais ainda são necessárias? A saúde pública ela é um direito garantido, né, na Constituição no artigo 196 e no artigo 6 também. A saúde da mulher ela foi integrada nas políticas públicas na década de 20, só que ela era uma saúde muito restrita, era focada só na questão, nas suas especificidade biológica, né? E a mulher era vista sobre essa ótica, ela era vista como a pessoa que vai gestar. Então, naquela época, a saúde da mulher, o cuidado da saúde da mulher era justamente nessa fase, né? Que era gestacional e puerperal, né? Que é o pós-parto. E aí, nas décadas seguintes, foram reestruturando essas políticas, mas ainda assim, o cuidado da mulher ela não era vista na sua totalidade. Ela ainda tinha o seu papel focado principalmente no maternar, né? Em ser mãe, cuidar da casa, cuidar da família, a educação dos filhos, e era muito focada para isso. Só lá em 1984, que foi o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Saúde da Mulher. E aí, mais na frente, em 2011, foi feita uma reimpressão dessas leis e foi criada a Política Nacional de Saúde Integral da Mulher. E a gente ainda vai mais além, porque vai chegar também na parte que foi criada a lei, né, também a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, no caso, população negra em geral, certo? Esse documento, na época, quando foram criados com as suas diretrizes, o objetivo foi muito criticado, porque até então, todos os outros programas de saúde da mulher, justamente como eu falei, focado na questão do gestar, né? E aí, só em 2011 que essa lei ela se tornou mais abrangente. Passou a ver a mulher como... Queria que ela pudesse participar de questões políticas, tinham como objetivo que ela também pudesse ser inserida em todos os meios sociais, né? Viu ela além da forma como ela era vista antes. E em 13 de maio de 2009 também foi criada essa lei que eu falei, uma política nacional da saúde integral da população negra. E aí sim passou-se a ver as peculiaridades, passaram a ver a mulher negra de uma atenção, digamos, mais voltada para essa população, para esse grupo, né? Então são essas leis que existem atualmente. Certo. Como profissional de saúde pode se preparar para oferecer um atendimento antirracista e humanizado? Ok, assim, nada seja mais justo que o atendimento para a mulher negra tenha vir mais ser humanizado, eficaz. Os profissionais de saúde, eles precisam reconhecer na questão do racismo, machismo, desigualdade social, que isso vai influenciar diretamente no desfecho da saúde da mulher negra, certo? E aí, no caso, isso a gente sabe que nós precisamos de uma formação, de uma escuta qualificada, nós precisamos de práticas antirracistas dentro do âmbito de, por exemplo, de um hospital, por exemplo, de um PSF, de um âmbito de saúde, né, para que elas possam procurar ajuda e serem bem acolhidas. A primeira coisa é uma escuta qualificada, uma empatia, né,
seja o acolhimento, né, para que ela se sinta à vontade de voltar naquele ambiente, que ela sabe que ela pode ser acolhida ali dentro, que ela pode encontrar o espaço dela, que ela pode conseguir a ajuda do qual que ela precisa ali, né? Então nós temos que trabalhar em relação à questão de desmistificar, tirar essa questão de evitar o estereotipo de a mulher negra é forte, a mulher negra é resistente mais à dor, acabar com esse tipo de coisas, né? Respeitar, validar o relato da paciente. Então isso aí está trabalhando na questão da ausculta da mulher, né? Criar um espaço seguro em que ela possa falar dos problemas dela, né? E que ela se sinta segura ao repassar, de que não vão faltar com ética, de que ela está realmente sendo ajudada, de que ela vai fazer com que ela tenha atendimento contínuo, de que ela vai fazer com que ela retorne, falar sobre a questão de a violência doméstica, as dificuldades sociais com que ela se encontra, isso já prevenindo ou tratando a questão de uma depressão, de uma ansiedade, e tudo isso está em capacitação de profissionais, trabalhar continuamente em relação a isso, né? Fazer também valer, né, os objetivos da Política Nacional da Mulher, que é promover, né, saúde na sua integralidade, recuperação da saúde, né, prevenção principalmente, né, atuar na área da prevenção, porque quando eu previno, eu evito de futuramente ter que tratar uma doença. Mas se essa doença vier a ocorrer, que essa pessoa ela possa receber todo esse cuidado de forma homogênea, né, que ela possa ser respeitada como pessoa e que ela tenha todo o atendimento necessário sem restrições em todos os seus ciclos de vida, né, desde o nascimento, aliás, nem desde o nascimento, corrigindo, é desde quando ela está no ventre da mãe, porque o nascimento de uma pessoa, o cuidado de uma pessoa inicia muito antes da gestação, né? Inicia quando você educa as pessoas para receber e você permite ela ter acesso aos cuidados necessários para que, por exemplo, numa gestação, essa mulher possa ter toda a assistência de modo a garantir que essa criança nasça com saúde, mas se ela não nascer, ela também tenha essa assistência, ela recebe essa assistência, né? O profissional de saúde, ele vai precisar de uma formação técnica, de uma consciência crítica, né? A postura antirracista, no caso, para que respeite totalmente o espaço da mulher negra em sua totalidade, né? Então, o atendimento só assim ele vai ser de qualidade, tá? Vai reconhecer as especificidades e as vulnerabilidades dessa população, né? Por isso eu acho que a educação, para quebrar esse ciclo de essa ideia que as pessoas colocam na cabeça, e a educação ela é essencial para a gente parar de criar essas coisas que muitas vezes não é verdadeira, a gente começar a estudar e conhecer a nossa história, a nossa origem, conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai, é super importante. Nossa cultura também. Sim. A valorização de culturas, né? Aí tem muitas coisas que envolvem em relação à questão disso, né? Falando de que a mulher da pele negra, ela produz mais melanina, no caso, ela tem uma pele que é com colágeno, ela é mais resistente à questão de cânceres de pele, certo? A pele, por conta da questão da melanina, é mais forte a pele da mulher, a questão da valorização do cabelo, a questão cultural de tranças, que é muito lindo, né? Danças, religiosidade, roupas. É todo o seu contexto valorizado, Sim, né? Acessórios também. Porque o que a gente vem vivendo nos últimos anos é como se fosse uma tentativa de apagamento, né, da cultura. Por mais que eu como pessoa, eu tenho o direito, eu tenho o dever de respeitar, né, o meu próximo e principalmente não tentar apagar a história do outro, né? Porque ambas as culturas, ambas as tradições, elas podem coexistir, sem que alguém tente apagar a outra, né? Para que a minha possa se sobressair. Ok.
tanto que, só ressaltando mais uma vez, que você falou que essa questão, né, de tentar apagar a cultura, não é à toa que a nossa cultura hoje, ela é rica, não só da parte negra, mas também da parte indígena, da miscigenação no geral. E, querendo ou não, a gente que está aqui hoje, a gente é a mistura disso, a gente é uma prova disso. Exatamente. A gente tem cultura, a gente tem a miscigenação, a gente tem roupa, tem acessório, tudo que foi citado anteriormente. Tudo isso se gerou de uma dessas culturas. Isso mesmo. É verdade. Agora vamos prosseguir para o último bloco de perguntas, que vai tratar sobre a resistência e caminhos para o futuro. Quais estratégias de resistência e autocuidado as mulheres negras vêm construindo em suas comunidades? Essa parte aí, uma coisa interessante é que quando se forma a questão de grupos, eles são muito unidos, né? Elas juntam comunidades, as mães negras juntos na amamentação, juntos na questão de autocuidado, coisas desse tipo, e eles trabalham muito em relação à questão de grupos, de comunidades, eles se protegem, eles são unidos, né, nessa situação, certo? Então, são vários caminhos, na verdade, né? Primeiro, o autoconhecimento. Primeiro, a autovalorização, para começar. Você quebra um preconceito quando você se ama primeiro, como a Carla falou, quando você se valoriza primeiro, quando você ressalta as suas características, as suas qualidades, tira todo a essência, o lado positivo, tudo da situação. Não trazer só aquela questão de baixa estima, né? Por conta disso. Nós temos que tirar tudo que é proveitoso. E em tudo nós temos algo a aproveitar, para falar a verdade, né? Então, nós temos que ver questão de prevenção, que trabalhar mais em cima de grupos, que pode estar dentro dessa comunidade, em relação à questão de prevenção de doenças que são mais prevalentes dentro da raça da mulher negra, né? Nós temos que trabalhar apoio psiquiátrico, psicológico, psicoterapêutico, espiritual, tudo isso também tem que ser trabalhado. Nós temos que fazer rodas de conversa, rodas coletivas, não só na questão da saúde, mas trabalhar desde os primórdios de colégios, né? Desde que lá levem a questão de dentro de comunidades, dentro da família, para quebrar logo dali essa questão desse racismo, né? A questão de empoderamento vai ser compreender que cuidar de si não é egoísmo, mas resistência. A questão da resistência mesmo. Okay? Também dá voz, né? Porque quando você se reconhece, você se identifica e você valoriza a sua história, né? Seus ancestrais. E quando você tem voz, você consegue muita coisa. E a gente tem que avançar muito ainda, porque o Brasil é um dos países mais racistas, apesar de vocês já falaram, né? Como vocês sabem, a gente tem uma miscigenação muito grande. Ninguém vai se reconhecer como racista. Se você chegar para uma pessoa, dificilmente ela vai assumir que é racista, né? Mas sim as atitudes, né? Mas às vezes o racismo, ele não é escancarado. Não é eu chegar e dizer que detesto um certo grupo. O racismo, ele está velado em várias atitudes, em falas, comportamentos, em posicionamentos, na forma como eu excluo o meu próximo diante de certas situações, ou então eu deixo a população branca em vantagem, por exemplo, na área da saúde, né? Em detrimento da outra. Então, muito ainda há para ser feito em relação a isso, né? E eu vejo que a população negra ela tem avançado muito nessa questão da valorização, de se reconhecer, de ter voz. E a gente precisa contribuir com isso, a gente precisa participar, né? Não basta, não é só necessário eu não ser racista, eu tenho que ajudar a combater esse racismo. E também há uma questão que a gente percebe muito, você minimizar o racismo. A gente vê muito isso, inclusive, tanto na área da saúde como na educação, as pessoas minimizando o racismo. O racismo não existe, é exagero. Ou então falar sobre racismo reverso, né? A gente sabe que não existe, gente, isso, né? Existe o racismo.
O racismo, a gente tem que combater também o racismo reverso, por favor, né? A gente tem aí só aqui no Brasil, mais de 3 séculos aí de escravidão, de racismo, e aí a pessoa tem que reconhecer também o seu privilégio branco. Você é privilegiado desde sempre, né? Prosseguindo. Que caminhos podemos trilhar para que futuras gerações de mulheres negras tenham uma experiência mais justa e saudável no acesso à saúde? Já respondeu. Mas pode ser acrescentado também a questão da inclusão, né? Quando a gente fala de políticas públicas, de diretrizes, de objetivos a fim de melhorar a qualidade, né, da atenção, da saúde da pessoa negra, não há como eu deixar essas escolhas somente na mão de pessoas brancas. Eu tenho que inserir essas pessoas, porque ali é o local de fala dela também, né? Principalmente, ela é o maior interessado e o maior beneficiado com essas políticas públicas. Então, nada mais justo que permitir que essas pessoas participem dessas decisões de políticas públicas voltadas, né? Participar dos conselhos de saúde, né? Dessas decisões que vão impactar diretamente a esse público, né? E tem muito ainda, a educação principalmente. A gente precisa trabalhar muito em todos os âmbitos, tanto na questão da saúde pública, os profissionais de saúde, essa educação deles, da forma como tratar as pessoas do modo geral, mas principalmente a população negra. E não é puxando só para o lado da população negra, né? Porque muita gente fala, mas o acesso tem que ser, tem que ter equidade, tem que ser para toda a população. A gente não pode ser hipócrita de dizer que todos são tratados igualmente, porque a gente sabe que não são, né? Então, treinar profissionais de saúde para melhor atender esse público, né? Permitir que essas pessoas participem dos conselhos de saúde, na tomada de decisões, de políticas públicas voltadas para eles. E há muito mais a ser feito, eu sei, e estando também na pele da pessoa e sentir isso, se fosse no momento aqui, tivesse um entrevistado, fosse uma pessoa que passa por tudo isso, ela saberia dizer muitas mais coisas que ela gostaria, né? Porque a gente sim tem essa função de ajudar, mas nada mais seria um local de fala delas, a escolha de todas as coisas que ela acha que ainda precisa melhorar, precisa mudar, né? Então, no meu ponto de vista é isso, mas eu sei que ainda há muito mais a acrescentar. Sim, porque a questão dessa luta pelo fim desse racismo estrutural, até hoje a gente vê, né, que a gente luta, a gente se esforça, porque essa questão não é de agora, né, porque parando para pensar, alguns séculos atrás, tanto uma pessoa negra quanto uma mulher não tinham direito de fala, não tinham direito de estar ali numa sociedade debatendo, de dar a sua opinião, participar de dar o seu voto. Pois é. E hoje a gente já tem essa Hoje abertura, a gente já tem, né? Pois é. E isso é uma prova de que a luta, ela pode sim ser uma coisa muito importante pra gente vencer esses obstáculos, vencer esses desafios, né? E a luta tem que ser de todos E a luta nós. tem que ser de todos, não só generalizando pessoas negras, não só generalizando mulher, mas sim generalizando a sociedade no geral. Porque em uma sociedade onde todo mundo vive bem, onde todo mundo trata todo mundo igualmente, é uma sociedade justa, uma sociedade com equidade, com empatia. É aquilo que vai fazer com que essa luta talvez não acabe, porque a gente vê hoje em dia que ainda existem pessoas que têm aquele pensamento de séculos atrás de que uma pessoa negra é inferior a mim porque eu sou uma pessoa branca, mas pelo menos amenizar. Mas aí aqui entra a questão da educação. Essas coisas só continuam se perpetuando porque a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu na sociedade, às vezes por falta de informações, às vezes com os nossos pais, com parentes, porque eles também já aprenderam com os pais deles. E assim, a gente fazendo uma retrospectiva, a gente segue reproduzindo, o que eu te falei, falas, comportamentos, né? Que fica ali um racismo para sempre sendo perpetuado, às vezes velado. Às vezes, não sou racista, mas às vezes você nem percebe e tem algum racismo ali em você. Quando você passa a olhar para dentro de si, passa a avaliar seus comportamentos, quando você passa a ver dentro de si e enxerga também ao entorno de você, você consegue perceber que o racismo está ali muito presente ainda. Né? Eu gostaria de finalizar, né,
Quero primeiro agradecer a presença de vocês, porque foi muito importante ter a presença tanto da enfermeira Thalita quanto de você, enfermeira Carla, né? Futura enfermeira, né? Praticamente. E eu gostaria de deixar aberto para vocês, se vocês quiserem passar alguma mensagem final, dar alguma dica, falar mais alguma coisa, complementar, né, sobre o assunto da saúde, fica aberto para vocês. Não, quero deixar aqui registrado o meu profundo agradecimento pela oportunidade de ter participado desse podcast sobre a saúde da mulher negra. É um momento de troca, é um momento de aprendizado. A gente refletiu, né? Algum tema que tem uma necessidade urgente, na verdade, né? Então, assim, eu agradeço pelo convite da participação e a gente tem que ver que isso daqui foi a questão de discutir de saúde da mulher, também falar sobre resistência, cuidado, dignidade, valorização da vida, e a gente segue firme nessa luta para que haja sempre a questão da equidade e respeito, ok? E eu queria agradecer a Thalita por ter vindo, por ter aceitado participar comigo, né, e com vocês. E é isso. Muito obrigada. Gente, obrigada. Obrigado, A gente viu? encerra por aqui.